Atlético 2, Olímpia 0. Na cabeça de 9 entre 10 atleticanos, lembramos da Libertadores 2013, do gol salvador do Léo Silva, da escorregada espírita do atacante paraguaio Ferreira e da disputa da cobrança de pênaltis. Porém, hoje vamos falar de um outro 2-0 sobre Olímpia e a história da nossa primeira conquista sul-americana. Fala massa, saudações alvinegras, tudo bem com vocês? Esse é o episódio número 8 do Prosa de Galo, um podcast independente direcionado exclusivamente para a torcida mais fiel e apaixonada do mundo, e com o objetivo de abordar os mais diversos assuntos relacionados à nossa história, buscando sempre fugir dos temas tradicionais que são citados e discutidos nas rodas de conversa do atleticano. Em outras palavras, aqui não temos a pretensão de fazer comentários dos jogos da atual temporada, análise de esquemas táticos ou alguma resenha pós-partida. Queremos sim comentar jogos do passado, levantar o histórico de alguma temporada ou trazer dados de ex-jogadores que passaram pelo clube. Tudo isso na visão de um torcedor comum que por anos frequentou a geral e as arquibancadas de vários estádios do Brasil. E a torcida do Galo tem essa característica muito forte de não atrelar a títulos, né? Ela, até porque não tinha, né? Então ela atrela ao amor ao Galo. E foda-se, e isso basta. E a última coisa que eu vou dizer aqui é o seguinte: eu vi o São Paulo viver um grande momento, e eu vi vários outros times que eu não vou ficar citando o nome para não arrumar problema à toa. A maior parte desses times se afundou porque no momento em que ele começou a ganhar tudo, a torcida parou de amar os títulos e começou a cobrá-los. A torcida esqueceu de onde ela veio. Ela esqueceu as origens desse amor e atrelou a coisas mais superficiais. É como se fosse um novo rico, um famoso, um recém-famoso. Não façam isso. Atlético, a maior fortuna do Atlético é essa relação de loucura da sua torcida, de engolir a cidade como o Atlético faz. Isso é bizarro, né? O Atlético, mesmo não ganhando o que o Cruzeiro ganhou a vida inteira, o Atlético engole a cidade em dia de jogo do Galo. Onde você vai, nego gritando Galo no meio da rua, camisa, o cara... Irmão, uma loucura. É uma mobilização assim que... Assim, o Corinthians não tem capacidade de fazer em São Paulo porque ele não é dono de metade de São Paulo. Aproveitando para fazer uma simples análise em cima desse comentário do Rica Perrone, quero destacar 2 pontos. A nossa torcida vive o Galo e temos que comemorar tudo. Seja Campeonato Mineiro, seja Torneio Centenário, Torneio Ramon de Carranza, etc. A massa foi para a Arena MRV comemorar a marcação do campo, a colocação das redes. Por que não valorizar e destacar a importância de um torneio sul-americano como a Conmebol merece? Segundo ponto, todos nós sabemos o quanto sofremos com uma fase ruim do clube, tanto na parte administrativa quanto com elencos limitadíssimos. Ficamos de 2001 a 2012 sem disputar uma única Libertadores. E agora que estamos de volta ao cenário, disputando com frequência, nos últimos 10 anos são 8 participações. Somos reconhecidos e respeitados por todos os clubes. Vamos curtir o momento, vamos valorizar, porque isso um dia pode passar. O Ronaldinho Gaúcho veio, jogou e foi embora. Quem não curtiu ou quis ver o copo meio vazio, perdeu aquele período mágico. Hoje estamos na fase do Hulk. Se há 15 anos atrás alguém comentasse que o Galo estaria nessa situação que está hoje, você dificilmente acreditaria. Então, vamos comemorar essa fase sensacional que estamos vivendo. Essa hegemonia que voltamos a conquistar no Estado. Podemos e devemos sim criticar, sempre visando uma melhoria constante. Mas penso, como otimista que sou, ver sempre o lado positivo das coisas. E sem contar que em breve estaremos na nossa casa, a nossa Arena MRV.
é o nosso sonho cada dia mais próximo. Deixo esses comentários para você refletir. E agora, voltamos ao assunto do episódio e vamos falar do tema de hoje. Casa cheia, 2 times de tradição em campo e debaixo de uma chuva intensa começa mais uma final sul-americana. Atlético e Olímpia disputam a bola em cada metro quadrado de grama. E é na raça que Paulo Roberto ganha este lance. Ele vai levando, aproveita a bobeira do marcador, entra na área e chuta. Goicoechea pega firme. César Araújo queria um cruzamento, olha só. O pessoal do Galo foi logo vendo que não podia brincar com o Olímpia. Veja neste lance como a Marília domina com categoria e bate pro gol. Para sorte de João Leite, a bola vai para fora. A defesa atleticana dá espaço e o Olímpia ameaça de novo. Agora com Miguel Sanabria de cabeça. E tome pressão paraguaia. O ataque do Olímpia trabalha bem a bola. Sanabria deixa para Gonzalez, que bate de canhota por cima do gol. A Copa Conmebol de 92 foi a primeira edição dessa competição organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol. E o nosso Galo, sempre pioneiro, conquistou esse título, muito valorizado por uma grande parte da torcida, mas que passa batido para uma pequena parcela da massa. A Copa Conmebol naquele período equivale hoje à atual Copa Sul-Americana. Para aqueles que ainda desmerecem a nossa conquista, naquela edição da Conmebol entraram os seguintes times brasileiros: Bragantino, Fluminense e Galo. Segundo, terceiro e quarto colocados do Brasileiro de 91. E o Grêmio, vice-campeão da Copa do Brasil no ano anterior. Na atual forma de disputa do torneio sul-americano, até o 13º ou 14º colocado do Brasileirão podem entrar na fase de grupos. Ou seja, nas primeiras edições, as vagas eram muito mais concorridas. Essa primeira edição, no ano de 92, contou com a participação de 16 equipes, sendo 4 times do Brasil, 3 da Argentina e uma equipe para cada país a seguir: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. Destaque para as equipes do Vélez Sácio da Argentina, Peñarol do Uruguai e o Olímpia, nosso adversário da final e que no ano anterior era finalista da Libertadores da América, perdendo a decisão para a equipe do Colo-Colo do Chile. Os confrontos iniciais, jogos de ida e volta, colocaram os brasileiros frente a frente. O Atlético encarou o Fluminense e, após perder a primeira partida por 2-1, no jogo de volta no Mineirão, sapecamos um 5-1 sem dó e nem piedade e despachamos o tricolor carioca de volta para casa. Detalhe que o jogo de ida, mando do Fluminense, foi disputado em Minas Gerais, em Juiz de Fora. Na partida de volta, o meia Moacir marcou 2 vezes. O primeiro gol é uma falta perfeita no ângulo, sem chances para o goleiro. Na sequência, enfrentaríamos o Júnior Barranquilla pelas quartas de final. Um empate em 2-2 na Colômbia e uma vitória de 3-0 no Mineirão. Dessa forma, carimbamos a nossa passagem à semifinal do torneio sul-americano. No empate na Colômbia, Ailton marcou os 2 gols do Galo. E na segunda partida em BH, balançaram as redes o lateral Alfinete, o atacante Sérgio Araújo e novamente Ailton. Na semifinal, enfrentaríamos o El Nacional do Equador, que na fase anterior tinha eliminado o Grêmio. Perdemos a primeira partida fora de casa por 1-0 e ganhamos o jogo de volta por 2-0, confirmando a presença na final da competição. Mais uma vez, Ailton marcou o primeiro gol do Galo de cabeça. O segundo gol foi contra, do zagueiro e capitão Guerreiro. Esse gol contra foi um dos lances mais bizarros que me lembro até hoje. Quem tiver a curiosidade, pesquise sobre esse gol na internet. Muitos vão se lembrar do Negrini e os 2 gols marcados na final, mas na minha opinião, não podemos esquecer do atacante Ailton, autor de 6 gols na competição e artilheiro isolado dessa Copa. Menções honrosas a Sérgio Araújo e Moacir, destaques do time atleticano
e que contribuíram muito para a nossa primeira conquista internacional. Na final, enfrentaríamos o Olímpia, mas a equipe paraguaia já era conhecida do Galo, desde os primeiros confrontos na Libertadores de 1972. Ao todo, tivemos 8 confrontos contra a equipe paraguaia, com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Como já dito anteriormente, o Olímpia era o atual vice-campeão da Libertadores de 91 e contava com o experiente goleiro argentino Goicoechea, dos maiores pegadores de pênaltis da história, o camisa 10 Jorge Campos e o atacante Amarília, e no comando da equipe o antigo jogador rival como técnico, Roberto Perfumo. Dessa forma, já imaginamos qual foi o time que tremeu na final, não é mesmo? No dia 16 de setembro de 92, uma quarta-feira, debaixo de uma forte chuva, para um público de 60.116 pagantes, o Galo entrava em campo com João Leite, depois Humberto, Alfinete, Luiz Eduardo, Hiller e Paulo Roberto Prestes, Éder Lopes, Moacir, Negrini e Ailton, Sérgio Araújo e Claudinho, técnico Procópio Cardoso. O Olímpia se apresentava assim: Goicoechea, Cáceres, Ramírez, Nunes e Soares, Adolfo Rara, Vidal Sanabria, Jorge Campos e Gonzalez, Amarília e Miguel Sanabria, técnico Roberto Perfumo. O jogo começou com o Galo sofrendo uma pressão do Olímpia, que teve no mínimo umas 3 chances para abrir o marcador. Somente após os 20 minutos, o Atlético conseguiu se organizar em campo e passou a dominar o meio e atacar com mais perigo. Aos 30 minutos, após o lançamento de Ailton para Sérgio Araújo, o ponta-direita cruza na área e Negrini de cabeça manda para o fundo do gol. Vamos ouvir essa narração na voz dele, Willy Gonze. Sérgio Araújo que cobre primeiro, que deixa para Negrini, que vai para o ataque, que olha para Ailton, que abre para Ailton. Ailton chegou pela ponta esquerda, cruzou na cara do gol para Sérgio, dominou, aquietou, vai driblar, limpou, foi no fundo, cruzou, bateu, cabeçada, gol! Uma loucura, festa da torcida do Galo. Negrini, 25 na camisa, mergulhando, botando no fundo o barbante. 1 para o Atlético, 0 para o Olímpia. Bola no barbante de Goicoechea, Valdir. No segundo tempo, o jogo ficou bem mais aberto. O Olímpia buscando o empate e o Galo procurando ampliar o placar. Aos 13 minutos, após jogada entre Claudinho e Moacir, o meia cruza para a área e a bola sobra nos pés do Negrini, que com muita calma bate no canto esquerdo do goleiro, fazendo o segundo gol e explodindo o Mineirão em festa. Vamos ouvir e comemorar mais uma vez o gol na voz do saudoso Willy. Se apresenta Moacir, bola pra ele, correu no fundo pela ponta esquerda, ameaçou o cruzamento, brecou, limpou o pé na direita, cruzou, vai aí o tocar, o Calhar, tocou, Claudinho, gol!
camisa alvinegra. 2 para o Atlético, 0 para o Olímpia. Bola no barbante de Goicocheia, Valdir. O Olímpia ainda tentou diminuir o placar, mas parou nas defesas do goleiro Humberto. Final de jogo, Galo 2-0 e a vantagem em jogar a segunda partida no Paraguai, podendo perder até por um gol de diferença. Tenho uma lembrança especial desse primeiro jogo da final, pois foi o primeiro que fui com meu pai no estádio, depois de tanto insistirmos para que levássemos a um jogo. Meu pai é aquele atleticano que sempre frequentava o Mineirão. Não lembro ao certo qual jogo da década de 80 que não se sentiu bem e preferiu acompanhar mais de longe o Galo. Para evitar algo pior na sua saúde, até hoje ele não assiste os jogos mais importantes, clássicos, jogos contra o Urubu do Rio de Janeiro, finais, etc. Naquele ano de 92, ele foi enfim convencido e fomos juntos com minha mãe, irmão, tio e prima para o Gigante da Pampulha. A partida de volta aconteceu dia 23 de setembro de 92. Curiosamente, o Olímpia não mandou seu jogo para o estádio Defensores del Chaco, estádio com capacidade para quase 45 mil pessoas. A partida foi disputada no pequeno e acanhado Manuel Ferreira, ou mais conhecido como El Bosque, onde a torcida fica muito mais próxima ao gramado e, consequentemente, faz uma pressão muito maior. O público desse jogo não foi divulgado, mas o estádio estava completamente lotado. Jogadores do Atlético relataram que a torcida jogou diversos objetos nos jogadores mineiros. O time suportou a pressão nas arquibancadas e segurou o 0-0 até os 44 minutos do segundo tempo. Após um lançamento na ponta esquerda, a bola ia quase saindo na linha de fundo, sem ângulo, para um chute. E o atacante paraguaio bate na bola e marca um gol espírita, encobrindo o goleiro João Leite. Aí foi só segurar os acréscimos e conquistar o nosso primeiro torneio sul-americano. Ouvi uma história sensacional sobre esse segundo jogo em um bate-papo de atleticanos. A torcida se organizou para ir ao Paraguai, e dentre os torcedores, tinha um com a maior fama de pé frio. Ele foi de ônibus até Assunção, porém os outros amigos atleticanos não deixaram ele entrar no estádio, com medo de zicar o time. Agora, imagina você viajar 24 horas de ônibus para ver uma partida e não entrar no estádio. Esse torcedor estava com ingresso e ficou lá fora acompanhando pela televisão, até que aos 42 minutos do segundo tempo, ele pensou: o título é nosso. Vou entrar para ver o final e o time levantando a taça. Ele entrou e 1 minuto depois, gol do Olímpia. Histórias que só acontecem com o atleticano mesmo, né? E aí, gostou de saber um pouco mais sobre o primeiro título sul-americano do Galo? Envia para aquele seu amigo atleticano que conhece tudo da nossa história. Deixe o seu like, se inscreva no canal. E deixe nos comentários qual era o seu ídolo naquele time de 92. E se você gostou desse conteúdo e se identifica com o canal, peço a gentileza de seguir em nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Agradeço a todos que chegaram até aqui e espero vocês em uma próxima oportunidade. Ao Galo, tudo!